particularidades que pertencem somente àqueles que são verdadeiramente cristãos. Particularidades ou marcas ou características que pertencem somente àqueles que são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo. Nessa mensagem tomarei por base um versículo da carta de Judas. Mas antes quero falar-vos sobre quem é esse Judas que escreveu essa carta, inspirada pelo Espírito Santo. É a segunda menor carta da Bíblia, o segundo menor livro da Bíblia. Tem apenas um capítulo e 25 versículos. Quem é esse Judas? Certamente não é o Judas Iscariotes, né? Quando falamos, o Judas da Bíblia, logo vem na cabeça quem? O mais famoso, né? Quer dizer, famoso de forma negativa, porque as pessoas podem ser famosas de forma positiva, mas também há aqueles que são famosos de forma negativa. Então não é o Judas Iscariotes. Na introdução da carta, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago foi o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Ele foi decapitado por Herodes, nós temos isso narrado lá no livro de Atos. Mas Judas também foi um dos irmãos de Jesus, por parte de mãe. Apesar de a tradição católica sustentar que Maria permaneceu virgem mesmo depois do nascimento de Jesus e que não viveu uma vida normal de esposa com José, esse ensino contradiz o que nos revela as Sagradas Escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática. Por exemplo, em Mateus capítulo 1, do versículo 23 a 25, nós lemos o seguinte: eis que a virgem conceberá, a virgem, sim, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Irmãos, eu quero destacar alguns detalhes que encontramos aqui nesse texto. Sim, de fato, Maria concebeu Jesus a estar ainda virgem. Virgem. Ela era virgem quando ficou grávida de Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Não houve participação humana. Foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Agora, o texto diz que José não conheceu Maria até que deu à luz ao seu filho, o primogênito. Duas coisas a destacar aqui. Diz que José não a conheceu. Esse conhecer não significa conhecê-la como pessoa, porque sim, José a conhecia, era sua noiva, depois foi a sua esposa. Como pessoa, ele a conhecia. O conhecimento aqui se refere ao conhecimento como mulher, ao ato sexual legítimo entre esposos. Nesse sentido, José não a conheceu como mulher até que deu à luz seu filho primogênito. O texto diz, até que. Até que. Depois sim.
Depois sim, até que. Depois que deu à luz a Jesus, Maria passou a ter uma vida normal de esposa com José e a ter naturalmente outros filhos com ele. Por isso o texto diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, quer dizer, o primeiro. Se Jesus tivesse sido o único, diria o seu filho unigênito. Mas quando diz que deu à luz ao primeiro, significa que houve pelo menos um segundo, porque não há primeiro sem que haja segundo, senão seria único. No capítulo 13 de Mateus, encontramos inclusive o detalhamento do nome dos irmãos de Jesus, filhos de Maria com José. Lá em Mateus 13, 55, os homens diziam a respeito de Jesus, porque estavam admirados com a sabedoria dele, então diziam: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago e José e Simão e Judas? 4 irmãos homens. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então também teve irmãos e irmãs. No Evangelho de Marcos temos a mesma informação, Marcos 6,3. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então Jesus teve irmãos e irmãs por parte de sua mãe Maria. E Judas, o autor da carta que estamos a estudar, foi um dos irmãos de Jesus, por parte de mãe. Dito isto, irmãos, vamos agora à carta. Inicialmente, o objetivo principal de Judas, ao escrever esta carta à igreja, era elaborar um tratado a respeito da salvação mediante a fé em Jesus. Ele queria discorrer sobre a salvação. Mas ele tomou conhecimento de que alguns falsos mestres estavam a perturbar a igreja com falsas doutrinas. Isso estava a provocar que alguns crentes se afastassem da fé. Então Judas muda o seu objetivo, o objetivo da sua carta, a fim de exortar-lhes a perseverar na fé e até mesmo a que lutassem pela sã doutrina. No versículo 3 e 4, Judas diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Então ele ia escrever sobre a salvação, mas sentiu a necessidade então de mudar, de escrever sobre a fé e que eles tinham que lutar e batalhar. Ele diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Alguns se introduziram na igreja a ensinar falsas doutrinas. Então Judas diz que sentiu a necessidade de mudar o objetivo da sua carta para advertir os crentes contra falsos mestres que estavam a perturbar a igreja com falsas doutrinas. A fim de que houvesse então uma separação entre o joio e o trigo, entre o falso e o verdadeiro ensino, Judas inicia sua carta a enumerar algumas particularidades ou traços que pertencem ao verdadeiro crente, ao verdadeiro cristão. No início da sua carta,
Logo no versículo 1, Judas diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Nesse texto encontramos algumas particularidades que pertencem apenas aos verdadeiros cristãos e para as quais eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa mensagem. A primeira particularidade que encontramos aqui é a seguinte: o verdadeiro crente assume a posição de servo. Servo de Jesus Cristo. Essa descrição encontramos no exemplo do próprio Judas. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo. Como já vimos anteriormente, Judas era irmão de Jesus por parte de mãe, mas não identifica-se como irmão de Jesus. Identifica-se como irmão de Tiago, servo de Jesus. Ele viveu no mesmo lar que Jesus, cresceu na mesma casa que Jesus. Quando criança, talvez tenha brincado com Jesus. Era filho da mesma mãe. Então, se houvesse nele outro sentimento, senão o sentimento de um servo, poderia pretender reivindicar uma posição privilegiada entre os cristãos. Olha aqui, eu sou irmão de Jesus. É a carteirada, né? Eu sou irmão de Jesus. Mas Judas não se apresenta como irmão de Jesus, a buscar algum destaque ou privilégio com isso, mas se apresenta como irmão de Tiago e servo de Jesus. O verdadeiro cristão não busca lugar de destaque. O verdadeiro cristão não procura ter a primazia, a ser o mais importante, mas coloca-se no lugar de servo. Lugar de servo. O cristão é um seguidor de Cristo. E Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. Então o cristão, assim como Jesus, se apresenta como servo. Não importa a sua posição social, a sua condição, a sua formação acadêmica, capacidade. O cristão é um servo. É um servo. O verdadeiro cristão tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou pelo menos deve ter, porque essa é a exortação que encontramos na palavra de Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7, diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, enquanto eu estava a preparar essa mensagem, e ao ler esse texto, eu pensei no disparate que há na raça humana, no absurdo, na bobagem. Enquanto Jesus, sendo Deus, exaltado, cheio de glória, foi capaz de esvaziar-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Homens que diante de Deus não são nada, são menos que um grão de areia, querem ser senhores, querem ter a primazia e não se colocam verdadeiramente na posição de servos. No conceito humano ou na ótica humana, servo é uma posição de pouca honra. Servidão. Mas observem a promessa que Jesus faz àqueles que se colocam na posição de servos.
Aos que humildemente, sim, se colocam na posição de servos. João capítulo 12, versículo 26. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Porque nós estamos aqui para quê? Para honrar a Deus, não é? Devemos a Deus toda a honra. Mas olha ou escutem o que Jesus diz. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, olha que coisa extraordinária. Meu Pai o honrará. Estamos aqui para honrar a Deus, né? Mas Jesus diz, meu Pai o honrará. Seremos honrados por Deus. O servo, aquele que se coloca na posição de servo, humildemente, é honrado por Deus. Irmãos, não existe honra maior. Eu não quero as honras desse mundo. Basta a honra de Deus. Já imaginaram isso, ser honrado por Deus? Jesus diz que o verdadeiro servo será honrado pelo Pai. Penso ser algo inimaginável. Eu não consigo imaginar o que significa isso. Deus a honrar-me. Mas certamente será algo muito grande. Algo muito grande. Então, é bobagem querer ter a primazia, buscar as honras desse mundo, quando o que nos espera, se formos servos fiéis e verdadeiros, é a honra que receberemos do Pai. E essa honra é eterna e será eterna. Segunda particularidade que encontramos aqui do verdadeiro crente, além de ocupar a posição de servo, é que os crentes são os chamados. Eles são identificados na Bíblia como os chamados. Judas diz, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados. Aos chamados. Significa que os crentes são pessoas que responderam ao chamado de Deus. Foram chamados e responderam ao chamado de Deus. O chamado de Deus é um chamado múltiplo, porque na verdade são vários chamados dentro de um chamado central, dentro de um chamado principal. Primeiro, Deus nos chama para a salvação. Fomos chamados por Deus para a salvação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele nos chamou para a salvação, por graça, não pelas nossas obras. Não porque viu algo muito bom em nós, por graça. Se hoje podemos dizer que somos salvos, é porque Deus nos chamou para a salvação. Se não fosse esse chamado, jamais viríamos a Jesus. Se não fosse esse chamado, jamais teríamos recebido a Cristo na nossa vida, no nosso coração. Se não fosse esse chamado gracioso, não teríamos qualquer esperança de salvação. Jesus deixa isso bastante claro no Evangelho de João, quando afirma assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia, mas ninguém pode vir a mim, ninguém, se o Pai que me enviou o não trouxer. Se temos a salvação e a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, é porque fomos chamados por Deus para a salvação. E esse chamado nos levou a Cristo, o único que tem poder para salvar.
Então somos chamados para a salvação. Mas também há um segundo chamado. Somos chamados para sermos santos. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos. Chamados para serdes santos. A salvação que Deus nos oferece mediante a fé em Cristo não é apenas salvação da condenação eterna, não é apenas salvação do inferno, mas também é salvação do poder do pecado, da imundície do pecado. Por isso Paulo diz aos crentes em Roma, chamados para serdes santos. Todo crente tem esse chamado para ser santo. O crente é chamado para a salvação e como fruto dessa salvação é chamado para viver uma vida de santidade. A palavra santo, irmãos, que encontramos nesse texto, no original grego, é a tradução da palavra ágios, que define a pessoa que se apartou do pecado e separou a sua vida para seguir a Deus. É o que significa santo. A pessoa que se apartou do pecado e separou a sua vida para seguir a Deus. É a pessoa que entregou a Deus tudo que é. É a pessoa que entregou a Deus tudo que tem, sem quaisquer reservas, sem quaisquer restrições. Ela e tudo na sua vida foi santificado para Deus, separado para o uso de Deus. No Antigo Testamento, os objetos de culto, por exemplo, como esse microfone, naquela época não tinha microfone, né? Não havia nem eletricidade. Mas vamos pensar em hoje, esse teclado, esse púlpito, essa mesa, os utensílios do templo eram todos santificados. O que significa isso? Eram separados para uso exclusivo do templo, do culto a Deus. O microfone não poderia ser usado para outra finalidade, senão para ser usado para o culto a Deus. O teclado não podia ser usado para outra finalidade, senão para tocar hinos de adoração a Deus. No Antigo Testamento. Esse é um dos significados de termos sido santificados. Nós fomos separados para uso exclusivo de Deus. Mas também a santificação é o processo de nos tornarmos menos semelhantes a Adão e mais parecidos a Cristo. Porque quando nós nascemos, todos nascemos com o DNA de Adão. Todos. Então a santificação é aquele processo de nos tornarmos cada vez menos semelhantes a Adão e mais parecidos a Cristo. Esse é o nosso supremo chamado. Somos chamados a sermos como Cristo. Então o cristão é uma pessoa que foi chamada para ser santo, igual a Jesus. Outro aspecto do nosso chamado é que somos chamados para ter uma esperança celestial. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1, o autor diz assim: portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus. Aqui a Bíblia diz que o crente é participante do chamado celestial. E que chamado é esse? Que chamado celestial é esse? Na primeira carta de João, lá no capítulo 3, nós temos a descrição desse chamado, ou da nossa vocação, isto é, daquilo que somos chamados a ser. João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então nós somos chamados a ter essa esperança celestial. É uma esperança viva, porque realmente vai acontecer. Não é uma esperança que, talvez aconteça. Não, é uma esperança viva, vai acontecer. A nossa vocação, o nosso chamado é sermos transformados à imagem de Cristo e a viver com Ele eternamente no céu. O apóstolo Paulo confirma essa sublime vocação em sua carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus. Às vezes eu tenho vontade de, quando eu tenho que preencher algum documento, algum formulário, eu escreve assim, natural de, eu quero colocar céu. Morada, céu. Qual a cidade que mora? Setúbal? Não, céu. Porque Paulo diz, a nossa cidade está nos céus. Não está aqui não, irmão, está nos céus. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, quando o seu eficaz poder, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, a nossa esperança celestial se realizará completa e definitivamente. Essa mesma verdade é confirmada mais uma vez por Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o crente é chamado por Deus para a salvação. O crente é chamado por Deus para ser santo. O crente é chamado por Deus para ter uma esperança celestial. E o crente é chamado a testemunhar de Cristo. É o nosso quarto chamado. Esse é mais um aspecto do nosso chamado. Lá em João 20, 21, depois da ressurreição, Jesus disse assim aos seus discípulos, disse-lhes então Jesus, segunda vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Para que Jesus veio a esse mundo, foi enviado para buscar e salvar o que se havia perdido. Aí ele diz, assim como o Pai me enviou a buscar e a salvar o que se havia perdido, eu vos envio a vós, lhes dou a mesma missão. Então nós somos chamados a testemunhar ao mundo a salvação que há em Jesus Cristo. Jesus fala sobre esse chamado repetidas vezes no Evangelho. E a última vez que falou foi momentos antes de subir ao céu, após a sua ressurreição, quando estava a despedir-se dos seus discípulos, ele teve o cuidado de dizer mais uma vez, Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, irmãos, temos uma ordem. O verbo estar no imperativo e devemos obedecer. Jesus não diz, eu quero que considere a possibilidade de serem minhas testemunhas. Ele não diz, olha, se tiverem tempo ou se tiverem bem dispostos, eu peço que sejam minhas testemunhas. Não, irmãos, não é um pedido, é uma ordem. E ser-me-eis testemunhas, uma ordem que deve ser cumprida. Então já vimos duas particularidades que Jesus, ou melhor, que Judas enumera sobre o verdadeiro cristão.
O verdadeiro cristão assume a posição de servo. O verdadeiro cristão possui um múltiplo chamado. Chamado à salvação, chamado à santidade, chamado a ter uma esperança celestial e chamado a testemunhar de Cristo. A terceira particularidade do verdadeiro cristão, enumerada por Judas, é a seguinte: o verdadeiro cristão é chamado, ou melhor, é amado por Deus. Os verdadeiros cristãos são amados por Deus. Judas diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai. Outra versão diz: queridos em Deus. Mas eu gosto mais do amados em Deus. Amado em Deus, significa posição, significa o lugar onde estamos em. Significa que Deus tem os crentes sempre perto do seu coração. O crente tornou-se um filho amado de Deus, mediante a fé em Jesus. Por isso Deus ama o crente com um amor muito especial. Muito especial. Um amor que dá ao crente o direito de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Éramos criaturas. Mas Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos. E de viver para sempre na presença de Deus. Conforme afirma João no evangelho escrito por ele, evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Muitos dizem, todos são filhos de Deus. Errado. Todos são criaturas de Deus. Deus deu o direito, deu o poder de se tornar filho seu a todos quantos o receberam, que creram em Jesus. E João confirma essa grande e sublime verdade em sua primeira carta, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É uma concessão de amor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, os verdadeiros cristãos são muito amados por Deus, o que nos concede o direito de sermos chamados filhos de Deus. A quarta particularidade, e a última que encontramos aqui em Judas, é que os crentes são preservados por Jesus Cristo. Judas diz: queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Guardados em Jesus Cristo. O verbo guardado ou conservado aqui no grego significa ser preservado ou estar protegido, debaixo da proteção. O verdadeiro crente é uma pessoa que está preservada e guardada por Deus. É uma pessoa que Deus cuida e protege. Meu irmão, se tu és um verdadeiro crente, se de verdade entregaste a tua vida a Jesus, estás debaixo da proteção do Senhor. Estás guardado pelo Senhor. Uma observação importante, a Bíblia diz: guardados em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que Deus nos guarda e preserva. É em Jesus Cristo. O crente é uma pessoa que confiou em Jesus para a sua salvação, entregou sua vida a Jesus e por isso Deus o guarda. O guarda em Jesus e somente em Jesus. Fora de Jesus não há segurança, fora de Jesus não há proteção, fora de Jesus não há salvação.
Pedro, aos religiosos da sua época, que estavam a confiar em suas obras religiosas para a salvação, ao invés de confiarem no sacrifício de Jesus, Pedro lhes disse o seguinte, Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. É em Jesus que somos protegidos e guardados. Essa afirmação concorda plenamente com o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Onde é que estás? Na mão de Deus, guardado, protegido, seguro. Então, irmãos, para concluir, o crente, ele é o que é? Um servo. Se coloca na posição de servo. Não busca vantagens, não busca primazia, o seu desejo é servir. O verdadeiro crente tem um múltiplo chamado. Chamado para a salvação, chamado para a santidade, chamado para ter uma esperança celestial, chamado para testemunhar de Cristo. O verdadeiro crente é muito amado por Deus, muito amado por Deus. Então ele tem o direito de se tornar um filho de Deus. O crente está guardado por Jesus. Pode viver nesse mundo seguro. Neste mundo inseguro podemos viver seguros, porque estamos nas mãos de Cristo. Então o crente pode ter a segurança da vida eterna, pois o próprio Jesus afirmou sobre as suas ovelhas, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém, irmãos? Amém.